Se você não conhece essa pintura, esse emo aí, que você está vendo aí atrás, é uma pintura de Caravaggio chamado Narciso, que tem a ver com um pouco do que eu vou falar, não só agora, mas principalmente na próxima pregação. Mas hoje o nosso tema é: você se torna aquilo que adora. Se você reparou na livraria ali, se você é como eu, que repara em todos os livros da livraria, você viu que tem um livro ali com esse título. É um livro meio cinza, chumbo, que tem um bezerro de ouro e tal. Esse é um livro muito bom, porém chato. O Ângelo sabe. É um livro que você talvez se empolgaria muito com o tema e falaria assim: cara, eu quero entender sobre isso. E ele vai te exigir uma certa perseverança. Se você gosta de estudar, se você é meio nerd, se você é aquela pessoa que enche a paciência dos seus amigos falando de assuntos teológicos que ninguém mais quer ouvir, você vai gostar desse livro. Mas eu pensei em falar um pouco sobre o livro aqui, só que em linguagem de seres humanos, que basicamente é uma definição do nosso ministério aqui. Nosso ministério de ensino, ele tem como missão falar aquilo que os teólogos falam em linguagem de seres humanos, de forma que você entenda a relevância disso para a sua vida. Sem palavras em grego, sem tradução. E sem usar expressões do latim que ninguém conhece, a não ser velhos que usam a calça aqui. Então, queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 115, é a passagem que a gente vai basear essa palavra aqui. Mas, antes disso, eu queria dar só uma pequena introdução para parafrasear o padre ontem, né? Tem um santo da minha igreja que ele dizia o seguinte, que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? São João Calvino. Neto gostou ali. Neto aprova. Então, Calvino falava que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, talvez enquanto você estava ouvindo a Elisa falar aqui, você começou a pensar em várias coisas da sua vida e você começou a pensar assim: cara, mas isso daqui, não, eu me identifico com isso, não, eu sou assim, não, eu tenho essa expectativa na vida, eu sou um idólatra, eu estou em pecado, eu preciso ser disciplinado na igreja, eu estou errado, eu não estou conseguindo viver a vida cristã porque tem idolatria no meu coração. E aí você ficou mal, né? Que não é incomum de acontecer quando a Elisa prega. Você ficou mal, você está com esse peso nas suas costas. E o que eu queria te falar é o seguinte, que a raiz do pecado humano é a idolatria. E como a Elisa falou aqui, todos nós somos pecadores. Todos nós carregamos esse DNA pecaminoso de Adão. Ou seja, o nosso coração, como disse esse santo, ele é uma fábrica de ídolos. E o nosso problema é que várias vezes a gente quer eliminar uma espécie de idolatria da nossa vida e a gente acaba fazendo essa eliminação por meio de adotar uma outra forma de idolatria. Então talvez você é uma pessoa que... Eu lembro um exemplo muito bom que o Tim Keller dá no seu livro Falsos Deuses, que também tem ali, que é um livro escrito em linguagem de seres humanos. E no livro o Tim Keller fala o seguinte, ele fala de um cara, que o cara ele era extremamente devasso, ele era o cara que a vida dele era focada em levar mulheres para a cama, né? Você entendeu, né? Ele não era enfermeiro. O foco da vida dele era esse. E aí esse cara converte. Esse cara converte e de repente ele se torna um baita de um evangelista. Ele começa a pregar para outros, não que evangelista, né? Enfim, você entende, né? Apesar de que na Bíblia não tem falso evangelista. Mas esse é outro assunto, depois a gente pode falar sobre isso. A questão é que esse cara se torna um grande evangelista, ele começa a pregar para um monte de gente, ele começa a levar pessoas para a igreja e falar do evangelho e discutir e fazer apologética e, enfim,
né? Aquele seu amigo que você bloqueou ele no Facebook. E aí o que acontece? O Tim Keller fala que esse cara, ele tinha um ídolo que não era o sexo. O ídolo dele não era o sexo. O ídolo dele não eram as mulheres. O ídolo dele era exercer poder sobre outros. E ele fazia isso por meio de conquistar aquelas mulheres e levá-las para a cama. Mas depois que ele se torna evangélico, ele faz isso por meio de convencer as pessoas de que ele está certo e que elas devem adotar a mesma religião que ele. Então, o problema do nosso coração em relação à idolatria, ele não funciona simplesmente mudando as suas atividades. Ele tem a ver com algo no fundo do seu coração que precisa ser atingido pelo Evangelho, que precisa ser transformado por Deus. E essa palavra que eu quero falar aqui, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com a forma como nós somos deformados pela idolatria, mas nós somos reformados, nós somos recriados à imagem de Deus por meio do Evangelho. E por isso eu queria começar lendo com você Salmo 115, do verso 1 até o verso 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu santo nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam onde está o Deus deles, mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Os ídolos deles são de prata e de ouro, obra das mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, a tese central do que eu quero falar para você é: nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos ou reverenciamos, seja para a nossa ruína ou seja para a nossa restauração. Ou seja, é uma via de mão dupla. Não existe só o risco de você ser deformado por um ídolo, por meio de adorar esse ídolo, mas nós também somos transformados à imagem de Deus enquanto nós adoramos e contemplamos o Deus da Bíblia. Então, para a gente entender sobre isso, para a gente falar sobre idolatria, para a gente falar sobre transformação, a gente precisa entender o que é adoração. E aí a gente enfrenta um problema um pouco complicado, que é que a Bíblia não define adoração. Não sei se você já reparou isso. A Bíblia fala de adoração partindo do pressuposto que você sabe o que é. Porque quando as pessoas escreveram a Bíblia, todo mundo tinha muita certeza do que era adoração e do que não era. E aí, quando a gente lê a nossa Bíblia, e adoração não é o único assunto que tem esse problema, a gente lê ali e fala, beleza, adoração. E a gente também parte do pressuposto que a gente sabe o que é. O problema é que a gente não sabe. O problema é que a gente não vem de uma cultura onde a adoração é definida. E aí a gente relega a adoração a uma coisa religiosa que acontece no contexto da igreja ou de qualquer outra religião, e a gente não enxerga as coisas que nós fazemos no dia a dia como atos de adoração. E por isso a gente fica preso em idolatria. E por isso o nosso coração é transformado de acordo com os ídolos modernos sem que nós percebamos. Porque nós somos adoradores de Deus enquanto estamos aqui na igreja, mas quando nós saímos aqui, nós adoramos de acordo com os templos e com as liturgias da nossa cultura, sem percebermos que isso está transformando o nosso coração e está fazendo com que nós sejamos cada vez mais mundanos. Então, a gente precisa definir a adoração. A gente precisa saber o que a adoração significa. E a única forma de fazer isso são duas formas básicas. Uma é você pegar o que as palavras da Bíblia significam quando elas falam de adoração. E a outra é pegar como que a Bíblia descreve momentos e cenas de adoração para que a gente possa pegar esse contexto e entender como que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. A gente não vai ter o tempo aqui de passar
por todas essas cenas e essas definições de palavras, então você vai ter que confiar em mim. Tá? E eu vou definir a adoração aqui, e pode ser que eu estou errado. Então, vai ler a Bíblia e estudar, e depois você me manda um e-mail. A adoração envolve, eu coloquei aqui 5 características. 5? Isso. Submissão. Primeira, submissão. Tudo aquilo que é adorado exige submissão, ou seja, obediência. Segunda, tudo aquilo que é adorado exige confiança. Você confia naquilo que é o objeto da sua adoração. Terceira, lealdade. Tudo aquilo que é adorado exige que você tenha uma postura de lealdade no seu dia a dia ao seu objeto de adoração. Temor. Toda adoração envolve temor. E esse temor, a gente precisa ter muito claro o que ele significa, porque a gente tem sido acostumado a definir temor de Deus como medo de ir para o inferno e de ser punido por Deus. Mas o temor de Deus, ele não tem a ver só com o medo da punição, mas ele tem a ver com um sentimento gerado dentro de nós diante da grandeza de Deus e diante da possibilidade de perder a conexão e a comunhão com Ele. E a última definição é devoção. Tudo aquilo que exige adoração, exige também que você dedique a sua vida àquele objeto de adoração. Beleza, gente? Estamos juntos aí? Está tudo claro? Definimos a adoração, agora vamos entrar no Salmo 115, entrar na tese principal da nossa palavra aqui. O que é se tornar semelhante aos ídolos? Assim como os ídolos têm uma falsa representação de um Deus, ou do Deus da criação, os ídolos, eles representam características humanas ou características criadas, como, por exemplo, um bezerro de ouro ou uma estátua de uma pessoa. Então, biblicamente, você tem esses ídolos que representavam pessoas ou animais ou qualquer outra coisa criada. Qual que era o problema? O problema é que o ídolo não tem vida. O ídolo parece com algo vivo, mas não é vivo de fato. O ídolo parece com um ser humano, mas como diz o próprio Salmo 115, ele tem boca, mas não fala. Ele tem olhos, mas ele não vê. E essa é a crítica que a Bíblia vai fazer várias vezes à idolatria. Como você pode adorar algo que tem propriedades inferiores a você? Você foi criado por Deus à imagem dele, e você adora um ídolo que é inferior à imagem de Deus. Então a questão é que o ídolo representa algo humano ou algo criado, mas ele não tem as mesmas propriedades daquela criação, daquele animal, daquele ser humano. E o que a Bíblia vai dizer para nós a respeito de idolatria? Ela vai dizer basicamente o seguinte, que quando você adora algo criado por Deus, que não tem a vida de Deus, você passa a ter um processo interior que alguns teólogos vão chamar de embotamento dos sentidos. O que é embotamento dos sentidos? Você vai se tornar, assim como o ídolo tem boca e não fala, você vai começar a perder a sua conexão com a verdade na hora de falar. Assim como o ídolo tem olhos e não vê, você, ainda que você continue enxergando, você vai perder a sua visão espiritual. Se o ídolo é alguém que tem pés, mas ele não consegue andar, você vai perder a sua habilidade de caminhar na verdade. Ou seja, o ídolo causa uma anulação dos seus sentidos espirituais. O ídolo faz com que você se torne espiritualmente deficiente. O ídolo faz com que você perca a possibilidade de conhecer, interagir e viver a verdade. E isso daqui é um negócio muito sério para a gente pensar. Por quê? Porque se o ídolo fosse só uma estátua diante da qual você se curva, isso daí não seria problema para nós. E todo evangélico tem meio que esse senso, assim, por isso que eu achei muito bom
o padre falar aqui ontem sobre isso, que todo evangélico tem essa ideia meio que assim, não, eu era católico, eu era idólatra, e agora eu me tornei evangélico, eu não tenho mais problema com a idolatria, mas aí você olha para a igreja e a igreja está cega espiritualmente. E a cegueira espiritual da igreja, ela é resultado de idolatria. Por quê? Porque a igreja passou a adorar coisas criadas por Deus, ao invés de adorar o próprio Deus. E a questão é que as nossas programações, as nossas músicas, as nossas pregações, a nossa linguagem religiosa, tudo isso daí muitas vezes acaba encobrindo o fato de que nós estamos cegos. Nós estamos desconectados da realidade de Deus, mas a gente não consegue perceber isso. Por quê? Porque a nossa vida não é uma vida de adoração. E se a nossa vida não é uma vida de adoração, se a nossa vida não é uma vida que tem submissão, confiança, lealdade, temor e devoção a Deus, ou seja, você não vive para Deus. Se você não vive para Ele, você vive para alguma outra coisa. Você vive para alguma outra pessoa. Você vive para algum outro Deus. E à medida que você vive para esse outro Deus, você assume as características espirituais desse Deus. E isso daí faz com que você fique cada vez mais afastado da realidade. Mas quando você lê Atos dos Apóstolos, eu estava dando uma olhada aqui, é no capítulo 19, tem um negócio muito interessante. Os artífices da cidade de Éfeso, os caras que faziam os ídolos da deusa Diana, eles estão conversando entre si sobre a pregação de Paulo. E conversando entre si, eles começam a falar o seguinte: olha, esse Paulo está causando muita confusão, porque ele está dizendo por aí que aqueles deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Mas qual que era a preocupação deles? A preocupação deles era a verdadeira adoração à deusa Diana? Não. A preocupação deles é que eles lucravam com a adoração a Diana. Ou seja, o Deus deles não era aquela estátua que estava lá. O Deus deles era o lucro. E o fato de que eles estavam prestes a perder o lucro fez com que eles se posicionassem contra a pregação de Paulo. E eles se posicionaram contra a pregação de Paulo porque eles estavam cegos e eles não podiam ver a verdade do Evangelho. Eles não conseguiam enxergar a verdade da pregação de Paulo pelo fato de que o lucro era o Deus que exigia submissão da vida deles. Então, quando nós nos tornamos semelhantes aos ídolos, nós sofremos essa inutilização dos nossos sentidos espirituais. Nós não temos mais olhos para enxergar a realidade, ouvidos para ouvir a verdade, pés para caminhar no caminho da salvação. E isso acontece por dois motivos básicos. A Bíblia diz para nós que isso acontece, em parte, por um juízo da parte de Deus. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver que Paulo vai explicar sobre isso. Ele vai dizer sobre como que os adoradores de ídolos recebem de Deus aquilo que eles mais desejam. E não tem coisa pior do que você receber de Deus aquilo que você deseja. Se você deseja ídolos, se você deseja amar coisas que estão abaixo de Deus, pode ser que Deus te entregue para essas coisas. Se você não deseja se submeter a Deus, se você não deseja alinhar a sua vida com Ele, pode ser que Deus deixe você seguir esse caminho. E o problema desse caminho é que quando Deus está contra você, porque assim, a gente sabe que o diabo está contra nós o tempo todo, né? Você está ciente disso, né? O diabo está sempre contra você. Mas aí quando Deus se junta com o diabo, cara, complica um pouco a sua vida. E eu sinto assim que esse tema da idolatria é um tema que a gente está conversando há muito tempo. E a gente está conversando há muito tempo porque a gente vê a necessidade da igreja e a gente percebe o quanto que as pessoas cada vez mais estão sendo arrastadas para aquilo que o Michel falou aqui sobre isso, que é o maior perigo que nós enfrentamos, que é a normalidade da nossa vida. A Elisa estava falando sobre como que a gente fica mal quando as circunstâncias não são favoráveis aos nossos desejos. Mas tem uma coisa que pode acontecer que é pior.
que as circunstâncias começarem a ficar favoráveis. A gente, esses dias, estava conversando com o irmão, ele estava dizendo o seguinte, que ele percebeu esses dias, ele foi para os Estados Unidos e ele percebeu o quanto que o John Piper estava certo quando ele falava sobre a dificuldade de ser um cristão nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque a vida funciona. A vida funciona. E a gente é brasileiro. E se você não morou fora, né, a gente que não morou fora não conhece isso. A gente está acostumado a nossa vida não funcionar. A gente está acostumado a se conformar com o fato de que as coisas são muito mais difíceis do que elas deveriam ser. O problema é que a gente vive com o anseio de que essa circunstância mude. E o risco que a gente corre é dela mudar. O risco que a gente corre... Sabe aquela história do... Se minha vida der certo, eu não tenho nem roupa para usar? O nosso problema não é a falta de roupa. O nosso problema é que se a nossa vida der certo, a gente não tem um evangelho com uma mensagem suficientemente forte para uma vida que dá certo. A gente conhece má economia, altos impostos, burocracia desmedida, desonestidade espalhada como uma epidemia, e a gente anseia ver essas coisas mudando. E eu não estou dizendo que é errado desejar que essas coisas mudem. Eu só estou dizendo que, às vezes, a nossa preocupação maior é em mudar essas circunstâncias e não em ter uma mensagem do Evangelho que guarda o nosso coração diante delas. Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E assim, se você parar para refletir, se você olhar para países na África, no Oriente Médio, se você olhar para lugares na Ásia, se você olhar para outros lugares, até aqui na América do Sul mesmo, você vai perceber que esses são lugares que têm vidas muito mais difíceis do que a nossa aqui no Brasil. A gente tem abundância de muita coisa. A gente tem muita coisa que é mais fácil do que em outros lugares. A gente tem papel higiênico. Tem lugar que não tem. Mas a questão é que, nesses lugares, a mensagem do Evangelho, ela vem e ela não tem rivais tão fortes quanto os rivais de uma cultura próspera. Ela não tem rivais tão grandes, porque se você fala sobre a brevidade da vida, se você fala sobre a falta de valor que as coisas materiais têm, se você fala sobre essas coisas para alguém que não tem nada, você está dando esperança para essa pessoa. Porque você está dizendo para ela, tudo aquilo que você não tem é importante, mas não é tão importante quanto isso que eu estou te mostrando agora. Mas o problema é que se a gente vive numa cultura abastada, numa sociedade que tem acesso a coisas boas, e a gente não tem um coração grato a respeito disso, eu lembro tem um cara que eu curto muito ouvir, o Jordan Peterson, ele estava falando o seguinte, a gente não para pensar de que a gente está aqui hoje, a gente está aqui nesse auditório, a gente tem ar-condicionado, a gente tem uma cadeira confortável, a gente não está brigando para conseguir comida. A gente não está guerreando uns com os outros para ver quem vai ter a supremacia e vai mandar em todos. Não é isso que está acontecendo aqui. Mas isso que está acontecendo aqui é exceção. Isso daqui não é a história da maior parte da vida humana. E a gente não se liga nisso. A gente não para ler a nossa Bíblia e perceber que o que os apóstolos viveram era muito diferente do que a gente vive. A gente não para perceber que, por exemplo, quando Jesus fala para a gente não ficar ansioso, você fica pensando que você não quer ficar ansioso porque você não tem um emprego que te dá dinheiro suficiente para você ter uma série de facilidades e confortos na vida que você gostaria de ter.
Mas quando Jesus fala para a gente não ficar ansioso, ele não fala de facilidade. Ele fala não ficar ansioso para ter o que vestir, o que comer e o que beber. Ele não fala nem de ter casa. Ou seja, dá para você pregar isso para o mendigo. Você chegar para o mendigo e falar, Jesus mandou você não ficar ansioso. Percebe o absurdo que é isso para a nossa mente? Mas o problema é que o absurdo não é o que está na Bíblia. O absurdo é a nossa visão da realidade. O absurdo é que nós olhamos para a realidade a partir dos ídolos da nossa cultura. O absurdo é que a nossa mensagem do Evangelho ela está tão fraca que ela não consegue combater a aflição da nossa alma de desejo de ter confortos e facilidades. Esses são os nossos ídolos. Só que quando Paulo prega o Evangelho, uma das coisas que é percebida, não pelos que se converteram na época, por aqueles que estavam fazendo oposição ao Evangelho. Eles dizem aqui que Paulo prega, desviando muita gente, dizendo que não são deuses aqueles que são feitos por mãos humanas. Gente, isso daqui é a mensagem da igreja. Mas isso não vai ser a mensagem da igreja se a gente não começar a viver isso. A nossa vida e a nossa pregação deveria dizer que não são deuses aqueles que são feitos por mãos humanas. Qual que é o nosso problema? A gente gasta 90% da nossa vida focado naquilo que é feito por mãos humanas. Focado em roupa, focado em casa, focado em trabalho, focado em dinheiro, focado em um monte de coisa que não tem a ver com a mensagem do Evangelho. Eu não estou aqui para dizer que é errado você ter dinheiro, eu não estou aqui para dizer que é errado você ser próspero financeiramente, eu não estou aqui para dizer que é errado você usar uma roupa boa, não. Eu estou aqui para dizer que é errado você viver por essas coisas. Eu estou aqui para dizer que nós precisamos começar a crer no Evangelho. E o Evangelho confronta os ídolos do nosso coração. O ser humano é sim, ele tem no seu interior uma fábrica de ídolos, mas o Evangelho é poderoso o suficiente para destruir cada um deles. Cada ídolo que surge no nosso interior tem uma cruz como destino, se nós cremos de fato no verdadeiro Evangelho. Cada desejo do nosso coração que não é de acordo com o coração de Deus tem um destino, e esse destino é a cruz. E a gente não vai ficar satisfeito se você sair daqui dessa conferência e você não tiver o seu coração de fato confrontado e a sua vida mudada por aquilo que você está ouvindo aqui. Eu não estou falando só do que a gente está pregando. O que a gente quer é que o Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração. Porque tem muita coisa que a gente pode falar aqui no púlpito. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo pode falar muito mais no seu interior. E o que a gente quer é um ambiente onde Deus tenha liberdade para confrontar aquilo que está dentro de nós. Sabe, todo mundo fala muito desse negócio assim, o Espírito Santo é um cavalheiro, o Espírito Santo é educado. Eu não sei que Espírito Santo é esse. O Espírito Santo foi nada educado comigo. Ele não me deixou em paz. Ele veio atrás de mim, ele me perseguiu. Eu podia ter ido na polícia. Assim, não para de vir atrás de mim. Ele não para, eu já falei que eu não quero isso. Eu quero pecar. Mas ele não me deixa em paz. Por isso que eu gosto do exemplo que o Bob Mumford dá. Ele fala assim, eu escolhi Jesus, eu escolhi Jesus. Ele veio atrás de mim, botou o pé no meu pescoço, falou assim, você me aceita? Eu falei, sim, eu te aceito. Eu estava atormentado pela mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho estava vindo na minha direção e dizendo, sabe tudo isso aí que você dá valor na sua vida? Isso daí está levando você para o caminho do inferno.
E o problema é que a gente vive uma vida de igreja ridícula, uma vida de igreja onde você dá 10% para Deus. Você dá 10% do seu dinheiro, 10% do seu tempo, 10% de tudo que você tem. Tudo que você tem é ruim. E Deus não quer 10% do que você tem. Deus quer pegar tudo que você tem e jogar no lixo. Deus quer pegar a sua vida e colocar numa cruz. Deus quer acabar com essa vidinha que você está querendo viver. O juízo de Deus em relação aos idólatras é entregá-los às suas paixões. Esse é o juízo de Deus. E isso daí é o que faz com que nós nos tornemos cegos. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Jesus mesmo disse para os fariseus, ele falou: eu vim para dar visão aos cegos e para que aqueles que enxergam não vejam. Jesus chegou dizendo: vocês falam que vocês estão enxergando, mas a verdade é que o que vocês adoram não é o Deus que é o meu Pai. Porque o Deus que é o meu Pai, ele não tem a ver com religião humana. Jesus falou: o Deus que é o meu Pai, ele não tem a ver com glória e orgulho humano. E eu não sei o que está acontecendo, gente. Sinceramente. Eu olho ao meu redor, eu olho para a igreja, eu olho nas redes sociais, e eu vejo uma igreja que está seguindo o caminho de Adão. Porque o problema de Adão não foi que ele se curvou diante de um ídolo. Ele não catou um galho da árvore do conhecimento do bem e do mal, esculpiu e começou a adorar. Não. Adão foi feito imagem de Deus, mas ele se curvou sobre si mesmo. Ele se tornou seu próprio Deus. Você lembra qual que foi o argumento da serpente para ele? Falou assim: se você comer desse fruto, você vai se tornar semelhante a Deus. Mas a gente vive, e gente, a gente precisa pensar sobre a nossa vida, a gente precisa pensar sobre o que está ao nosso redor. A gente vive numa era de redes sociais. Eu vejo perfil de crente, eu vejo perfil de pastor, de pregador, de ministro, que tem só selfie. E eu não consigo entender como que a pessoa não percebe que ela está fazendo ali é prestar um culto a ela mesma, que ela está erguendo uma imagem e se curvando diante dela e querendo que todas as outras pessoas façam isso. Há vários anos atrás, a gente ouvia muito pessoal falando sobre uma geração sem face. E aí a gente viu que essa mensagem estava ficando exagerada. Por quê? Porque as pessoas falavam sobre uma geração sem face e elas começaram a querer nivelar as coisas por baixo. Ou seja, gente, não tem líderes, não tem um grande homem de Deus, tem um monte de gente medíocre só. A gente falou: tem alguma coisa errada aí. O pessoal falava: não, gente, não vamos largar a instituição, vamos reunir todo mundo aqui em casa e viver uma vidinha de bosta. Todo mundo junto, vivendo para mim mesmo. E aí a gente começou a falar: está errado isso. Deus quer levantar pessoas, Deus quer levantar ministérios, Deus quer levantar gente com uma palavra, para despertar a igreja. Só que a gente é muito desequilibrado. A gente é muito desequilibrado, porque a gente sai de um extremo para um outro, para um baita de um culto à personalidade, para as pessoas tratando o ministro da palavra e músicos como se fossem artistas sendo seguidos pelos seus fãs. Isso é ridículo, gente. Deus está chamando a sua igreja para abandonar os ídolos
E isso daí vai doer. Isso daí vai doer. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de enxergar que a nossa cultura está moldando a nossa adoração. E aí, você vê na igreja hoje 2 tipos de pessoa que se destacam. Uns são aqueles que resolveram se tornar ministros, seja pregando a palavra, seja ministrando música. E muita gente que está envolvida com isso se deixa levar por uma espécie de realização de fama mundana. E aí os pregadores se veem como grandes artistas. Os pregadores se veem como pessoas que querem cativar um público que está ali observando eles. Os músicos se veem como pessoas que são especiais e por isso podem receber a adoração de outros. Mas você tem um outro tipo de pessoa também. Você tem a galera que não está nem um pouco envolvida com o ministério. E que percebeu, que fala assim, cara, o evangelho ele tem a ver com a nossa vida. Ele tem a ver com a nossa vocação também. Então eu vou trabalhar, eu vou ser um empresário, eu vou ser um investidor, eu vou ser uma pessoa que vai se realizar na sua profissão. E aí essas pessoas vivem única e exclusivamente para o seu próprio conforto. E todo mundo fica almejando isso, e a gente precisa quebrar com isso. A gente precisa abandonar isso. Deus está chamando pessoas, sim, para serem bem-sucedidas no mercado de trabalho. Mas Deus está chamando pessoas para serem bem-sucedidas no mercado de trabalho, e quando as pessoas olharem para você, elas não vão saber que você é bem-sucedido no mercado de trabalho. Porque você não vive uma vida fundamentada em luxo. Deus quer levantar pessoas que vão ter um grande ministério, mas que vão continuar se enxergando como servos de Deus e como irmãos que estão entre todos. Gente, eu não sei como vocês se sentem, mas eu me sinto muito incomodado com o rumo que a igreja no Brasil está tomando. Tem muita coisa boa, tem muita palavra boa, tem muita unção, mas eu tenho tido dificuldade de ver a vida de Jesus. Eu tenho dificuldade de ver a glória de Cristo que brilha por meio da humildade. Eu tenho dificuldade de ver a diferença entre essas pessoas e as pessoas do mundo. E eu sei que pode ser que isso que eu estou falando aqui pareça antiquado para você. Pode ser que isso que eu estou falando aqui você vai falar, cara, isso aí é ultrapassado, a gente precisa demonstrar, cara, que Deus não é alguém que vem para fazer a gente viver uma vida de sofrimento. Deus não chama a gente para viver uma vida de escassez. Então, o Deus da Bíblia, sim. Pelo menos quando eu leio o que os apóstolos falam sobre a vida deles, não parece muito com os pregadores da nossa geração. Quando eu vejo aqui falando sobre a vida da igreja, não parece muito com os empresários que a gente tem na igreja. E as pessoas na igreja parecem muito com as pessoas de fora da igreja. E eu me questiono se os nossos ídolos não são exatamente os mesmos ídolos da nossa geração, só que batizados, ungidos e com o versículo bíblico estampado. A gente precisa despertar para isso. A gente precisa refletir sobre a nossa vida. A gente precisa mudar a nossa perspectiva. A idolatria, ela faz com que o indivíduo se torne cego espiritualmente, com seus sentidos amortecidos, porque ela desconecta você da realidade. A realidade
é Deus. E diante da realidade de Deus, todas as outras coisas perdem a sua importância e o seu brilho. A desordem das nossas paixões, a reverência da criatura acima do Criador, faz com que o adorador idólatra perca o chão da realidade e passe a viver essa disfunção sensorial. Ou seja, quando você dá valor para aquilo que não tem valor, a sua vida começa a perder o valor. E eu queria citar uma coisa aqui para vocês. É um autor, não é cristão, chamado David Foster Wallace. Mas esse cara, mesmo não sendo cristão, ele fez uma das melhores análises da idolatria que existe na nossa geração. Ele escreveu o seguinte, ele é citado pelo Tim Keller, em mais de um livro do Keller. Então, abrindo aspas, nas trincheiras do dia a dia, não há lugar para o ateísmo. Não existe algo como não adorar. Todo mundo adora. A única opção que temos é decidir o que adorar. E o motivo para escolhermos algum tipo de Deus ou ente espiritual para adorar, seja Jesus Cristo, Alá, Jeová ou a deusa mãe Wicca, ou as 4 nobres verdades, ou algum conjunto inviolável de princípios éticos, é que todo outro objeto de adoração te engolirá vivo. Quem adorar o dinheiro e extrair dos bens materiais o sentido de sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Aquele que adorar o seu próprio corpo e beleza e o fato de ser sexy, sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, morrerá 1 milhão de mortes antes de ser efetivamente enterrado. No fundo, todos nós sabemos de tudo isso. É o que está no coração de mitos, provérbios, clichês, epigramas e parábolas. Ao adorar o poder, você se sentirá fraco e amedrontado, e precisará de ainda mais poder sobre outros para afastar o próprio medo. Adorando o intelecto, ser visto como alguém inteligente, acabará se sentindo burro, um farsante, na iminência de ser desmascarado e assim por diante. Mas a parte traiçoeira dessas formas de adoração não é que elas sejam ruins ou pecaminosas, é que elas são inconscientes. Elas são configurações padrão, são um tipo de adoração em direção ao qual você vai gradualmente se acomodando, dia após dia. Você se torna mais seletivo em relação ao que quer ver, ao que valoriza, sem nem mesmo se dar conta de que está fazendo escolhas. Fecha aspas. David Foster Wallace foi considerado um dos maiores escritores dessa geração. E com 40 e poucos anos ele se enforcou num quarto de hotel. Tudo aquilo que exige a nossa devoção vai cobrar um preço. O problema é que o preço cobrado pela nossa devoção, se ele não é o preço que Deus cobra, ele provavelmente vai ser um preço que não faz sentido nesse mundo. E quando você vive uma devoção sem sentido, a sua vida perde o sentido. Quando você é desconectado da realidade de Deus, você perde a realidade de quem você é. E, gente, isso que eu estou falando aqui, óbvio que tem a ver com a nossa devoção como cristãos, mas tem a ver com a nossa visão do mundo ao nosso redor. A nossa cultura tem perdido cada vez mais o contato com a realidade. E à medida que a cultura perde o contato com a realidade, as pessoas se tornam cada vez mais frustradas, tristes, deprimidas, ansiosas e enlouquecidas por essa desconexão interior que elas vão experimentando. A Bíblia tem uma resposta para isso. E eu queria encerrar falando dessa resposta.
Em Isaías capítulo 6, é uma passagem conhecida por muitos. Isaías, ele diz o seguinte: eu vi no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba das suas vestes enchia o templo. E aí Deus começa a clamar. Na verdade, antes disso, Isaías contempla a Deus. E no seu desejo de adorar a Deus, ele é tomado de temor. E ele é tomado de temor porque, ao contemplar a Deus, ele percebe quem ele é. E o problema é que quem ele é um pecador. E esse é o caso de todos nós aqui também. Quando a gente contempla a Deus, a gente percebe a nossa maldade. A pureza de Deus, ela destaca a nossa impureza. E aí, quando a gente tem contato com isso, a nossa vontade é fugir, se esconder. Mas o que acontece ali naquele momento é que Deus, ele envia um serafim que pega uma brasa do altar e purifica Isaías, tocando nos seus lábios. Nesse momento, Deus clama: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, então, purificado, chega diante de Deus e fala: eis-me aqui. Não por causa de quem ele era, não porque ele tinha alguma coisa a oferecer, mas porque ele sabia que Deus tinha purificado ele. Então ele se oferece a Deus e ele é enviado por Deus para ser um representante do Senhor. E o que Deus manda ele profetizar é que a nação de Israel que havia caído em idolatria naquele tempo, que eles iam ouvir a pregação de Isaías, eles iam ver aquilo que Isaías estava fazendo, mas eles não iam compreender. Eles não iam crer. Eles iam rejeitar a mensagem de Deus. E eles iam ser totalmente lavados pelo juízo de Deus. Então, nessa passagem, a gente tem uma figura muito clara de como que nós somos transformados pela adoração do Deus verdadeiro. Mas toda a nação de Israel havia sido transformada pela adoração dos deuses falsos. E ao ser transformada pela adoração dos deuses falsos, eles não tinham mais condições espirituais de compreender a mensagem de Deus que era para a salvação deles. E Paulo fala desse mesmo conceito no Novo Testamento. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 7. Segunda Coríntios 3, 7 diz o seguinte: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do brilho que estava se dissipando, como será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz justiça. Pois, na verdade, o que era glorioso deixou de ser em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles se tornou insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Aqui, Paulo está falando o seguinte, ele está fazendo uma referência a uma passagem em Êxodo, onde Moisés fica dias no monte, falando com Deus, recebendo a lei de Deus, e quando ele desce, a pele do rosto dele está brilhando, por causa do contato com a glória de Deus. A pele do rosto dele absorveu
a glória de Deus. E ela ficou brilhando. E quando ele chegou diante do povo de Israel, o povo teve medo dele. E ele colocou um véu para que o povo não tivesse medo. Mas Paulo está dizendo o seguinte: Moisés era só uma sombra. A glória que ele tinha era a glória de Deus. Mas o que ele tinha para oferecer não fazia com que essa glória tivesse nenhum tipo de penetração no coração do povo de Israel. Mas ele está dizendo: nós não contemplamos a glória de Moisés. A gente contempla a glória de Cristo. E quando a gente olha para a face de Cristo, nós não apenas admiramos e tememos a glória de Deus, mas a gente tem o nosso coração transformado. Quando a gente olha para a glória de Jesus, quando a gente olha, como diz aqui, mais para frente, em 1 Coríntios 4, no versículo 6, ele diz que o Deus que disse: das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. No versículo 4, ele tinha falado que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vissem o evangelho da glória de Deus na face de Jesus. Irmãos, se nós adoramos os ídolos, o nosso coração é transformado à imagem deles. Se nós adoramos os ídolos, nós nos tornamos espiritualmente insensíveis. Se nós adoramos os ídolos do sucesso, da fama, do dinheiro, da imagem que nós queremos ter diante das pessoas, do nosso próprio ego, das nossas habilidades, da beleza, para aqueles poucos que foram agraciados assim, que a maioria, né? Não. A maioria das pessoas do mundo é feia, tá? Só para você não fica se sentindo mal. Nós somos maioria. A questão é que, quando nós adoramos essas coisas, o nosso coração sofre, porque nós não fomos feitos para isso. Quando o povo de Israel olhou para Moisés, o que eles não viram a glória de Deus. Assim, eles viram a glória de Deus, mas eles não viram a glória de Deus, porque eles não tinham olhos para ver a glória de Deus de fato. Eles não tinham entendimento para compreender o que eles estavam experimentando. Mas todos nós que fomos salvos por meio do Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos contemplar a glória de Deus na face dele. Mas isso não tem a ver com você ter uma experiência sensorial. Isso não tem a ver com você ter uma experiência mística. Ainda que as experiências místicas são muito boas. Mas isso tem a ver com você ter uma experiência com a palavra de Deus. E óbvio que assim, toda experiência com Deus é uma experiência mística. Mas o que eu estou dizendo é que não tem a ver com você sentir alguma coisa. Não tem a ver com você cair no chão, não tem a ver com você tremer, não tem a ver com você babar. Essas coisas são boas, divertidas, mas tem muita gente que experimenta isso e está cego. Tem muita gente que experimenta isso e está espiritualmente cego. Deus nos chamou para contemplar a glória do seu Filho. Para contemplar a glória do seu Filho, a gente precisa colocar numa postura de adoração. Vocês lembram que eu falei no início aqui o que é adoração? Falei que a adoração tem a ver com se submeter, confiar, ter lealdade, temer e devotar a sua vida. Só contempla Cristo quem se submete a Ele. Só contempla Cristo quem vive uma vida de obediência. Se você está vivendo uma vida de pecado, você pode buscar quantas experiências você quiser. Se você não se arrepender, não submeter o Evangelho, não confessar os seus pecados e não se conectar ao corpo de Cristo, o fato de você estar aqui nessa conferência não muda nada.
Só contempla a glória de Deus na face de Cristo quem confia no Evangelho. Se você confia na sua própria justiça, isso daí não faz com que seu coração seja transformado. Só contempla a glória de Deus na face de Cristo quem é leal a Ele. Ou seja, se você vive uma vida coerente com o caráter dele. A gente precisa resgatar o arrependimento dos pecados. A gente precisa resgatar a submissão da nossa vida a Jesus, no sentido de que, se você foi salvo para dentro do corpo de Cristo. E se você não está conectado ao corpo de Cristo, é bem provável que você não seja salvo. Assim, eu não posso fazer uma afirmação sobre a sua vida se eu não te conheço. Mas o que eu posso fazer é uma afirmação sobre a palavra de Deus. Se você não está conectado ao corpo, se você não está conectado a uma igreja local, se você não vive uma vida em submissão a líderes e pessoas que temem a Deus e que orientam a sua vida, se você não tem conexão com irmãos que podem falar na sua vida e tocar no seu coração, isso daí é uma das provas de que você não de fato conhece o Evangelho. Só contempla a glória de Deus na face de Cristo quem teme a Deus. E temor a Deus implica em viver uma vida onde você valoriza a presença e o coração de Deus acima de todas as coisas. O temor não tem a ver com medo de punição. 1 João fala para nós que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quem crê no Evangelho não tem medo de punição. Mas quem crê no Evangelho tem temor de Deus. E temor de Deus tem a ver com um medo, não de ser punido por Deus, mas de perder tudo aquilo que Deus tem para você. De perder o tanto da presença de Deus que você pode ter na sua vida. De perder o tanto do caráter de Cristo que pode ser formado em você. De perder o tanto que você pode servir a Deus por meio de submeter a mensagem do Evangelho e de caminhar com pessoas às quais você submete, serve e se aliança. Só contempla a glória de Deus quem tem uma vida de devoção a Ele. Você só vai contemplar a glória de Deus se você viver a sua vida tendo como fundamento de todas as coisas a comunhão com Ele. Gente, ter uma vida de comunhão com Deus não é uma coisa fácil, tá? Não é fácil. Ter uma vida de comunhão com Deus tem a ver com ter um relacionamento com Ele. Ter uma vida de comunhão com Deus não tem a ver com você cumprir um horário onde você faz seu devocional. Ter uma vida de comunhão com Deus tem a ver com ter uma vida onde o foco do seu coração é encontrar com Ele. Todos os dias. Todos os dias. Eu lembro assim de ficar muito irritado com gente que falava assim... Não, eu oro sempre. Quando eu estou indo para o trabalho, eu estou orando. Estou orando enquanto eu estou vendo Faustão. Estou sempre em oração. Eu ficava muito irritado com isso. Porque a verdade é que se você não dedica tempo para estar diante de Deus, você não está vivendo uma vida de profunda comunhão com Ele. Mas hoje eu tenho uma nova irritação. Irritação que eu tenho agora é com as pessoas, principalmente as pessoas de dentro do movimento de oração, que usam a sua devoção como um distintivo, que usam a sua devoção como uma afirmação da sua identidade. Deixa eu te falar uma novidade. O fato de você participar de uma sala de oração não elimina o que Jesus falou sobre o lugar secreto. E não estou dizendo que você tem que se esconder numa sala de oração, levar uma barraca para ninguém te ver orando. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é, cala a boca e para de falar do quanto que você ora. Para de falar do quanto que você ora, do quanto que você é uma pessoa intensa para Deus, do quanto que você é um intercessor. Fica quietinho, fica. Deixa as pessoas verem a vida de Jesus pela forma como você trata elas.
Não faça da sua devoção um ídolo que você esfrega na cara dos outros para as pessoas te verem a partir daquilo ali. Nós fomos chamados para sermos imagem de Deus nessa terra. O que significa que a gente reflete aquilo que a gente vê diante dele. Mas o problema é que a gente vai refletir qualquer coisa na qual nós nos colocarmos diante dela. O que está diante da sua vida hoje? Isso é o que está te transformando. E o meu desejo é que você pegue tudo isso que você ouviu aqui e isso sirva como incentivo para você alinhar a sua vida e viver para a glória de Deus. Você sabe como que isso vai ser provado? Se a sua vida vai começar a refletir a Cristo ou não. Você sabe quem vai poder te dizer se isso está acontecendo? As pessoas que estão próximas a você. Seus amigos, sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus líderes, seus liderados. São as pessoas que vão olhar para você e vão falar assim: eu vejo que você está refletindo o coração de Jesus. Então, faz um exercício com essa palavra. Chega para alguém que te conhece, não para sua mãe, tá? Mãe, você acha que eu estou refletindo Jesus? Ela vai falar: ô filhinho, você é a pessoa que reflete mais Jesus no mundo. Você reflete Deus, mais que Jesus até. Não vale. Chega para alguém que te conhece e pergunta: tem alguma coisa na minha vida que não está refletindo a vida de Jesus? E aí o que você faz depois de você ouvir a resposta? Que pelas caras eu estou percebendo qual vai ser. Não é para você ficar condenado. O que você faz depois disso é que você vai começar a perceber que o seu chamado para o lugar secreto não tem a ver com fazer você se sentir bem, não tem a ver com você poder falar para os outros que você ora, não tem a ver com você poder criar música ou pregação. O seu chamado para o lugar secreto tem a ver com o seu coração ser transformado. E você quer saber uma ótima novidade? Deus quer fazer isso. Ok? Para encerrar, só queria dizer o seguinte: Paulo fala para nós que a gente contempla a imagem do Senhor como um espelho. Qual que era o espelho na época de Paulo? Um pedaço de bronze polido que não dava para se enxergar direito. A nossa contemplação não é perfeita, tá? A sua vida de oração e de comunhão com Deus não é medida por performance. Não é medida pelo fato de se o anjo apareceu e tomou café contigo. Ela é medida pelo fato de que você está diante de Deus, pela fé. O que significa que oração chata muda o nosso coração.